programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. O tema da nossa conversa de hoje será sobre o uso obrigatório de câmeras de segurança corporais para policiais militares em suas atividades de rotina, exemplo de patrulhas, abordagens, no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão. E os nossos convidados são o comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, o coronel PM Wellington Bittencourt, e o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e também integrante do Conselho Estadual de Segurança, o CONSEG, o doutor Magno Alexandre Moura. Ele é promotor de justiça. Com eles, iremos discutir o uso de câmeras corporais, os aspectos legais das mudanças nos procedimentos policiais, possíveis abusos nas ações policiais e violações de direitos aos direitos humanos. Como os policiais também observam esse monitoramento e a consequente aceitação e ampliação da medida para outras corporações da segurança pública e de outras instituições que têm poder de polícia. Os nossos convidados já estão aqui. E você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo do TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas do coronel Wellington Bittencourt, ele é comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, e do doutor Magno Moura, ele é promotor de justiça, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e integrante do Conselho de Segurança do Estado. Com eles iremos discutir o uso de câmeras corporais em policiais militares, a motivação da medida, que poderá ser fator de proteção ao policial e evitar possíveis abusos nas ações policiais, violações aos direitos humanos e como os policiais observam esse monitoramento e consequente aceitação e ampliação da medida para outras corporações da segurança pública. Bom dia, doutor Magno. Bom dia. Bom dia, coronel Bittencourt. Bom dia. Prazer tê-los aqui para discutir importante assunto. É uma honra tê-los no Segurança em Foco. Obrigado. Doutor Magno, quem determinou essas mudanças? Eu diria até a própria sociedade, né? Porque hoje em dia, cada vez mais nós estamos sendo monitorados por todos os cantos, né? A sociedade em si, as pessoas por onde elas andam, passam, há câmeras, né? Seja no trânsito, seja nos ambientes de consultórios, de edifícios, e cada vez mais isso é importante, porque ajuda na transparência da visão das coisas, né? Como as coisas se deram em tempo real, os fatos como aconteceram. Quando há uma necessidade de levantamento dessas imagens, da fala das pessoas, a fim de se chegar a uma conclusão do que aconteceu naquele momento com aquela pessoa, com aquele fato. E em se tratando de câmaras no serviço público, né, isso é algo que já está sendo implementado praticamente em todos os setores do serviço público. Nós observamos hoje o Poder Judiciário já realiza em tempo real, assim, as suas audiências são gravadas, não só o som, mas as imagens também, as pessoas que ali participam, os atores do sistema de justiça, todos têm sua fala, sua imagem gravada, seja a testemunha, seja o advogado, o membro do Ministério Público, o juiz de direito, enfim, o autor, o réu, são gravados. E com isso é importante porque é um princípio da Constituição, né, um princípio do artigo 37, que nos remete para o princípio da transparência, né, isso é muito importante, principalmente se tratando de serviço público. Coronel Bittencourt, como o senhor
avalia a implantação dessa medida? Necessária, como nosso magistrado aqui tratou do assunto, é a evolução social. Tecnologia ela é presente e é importante que esteja justamente trabalhando em prol da sociedade, né? E a sociedade também é um policial militar que está prestando seu serviço, né, de qualidade e que atenda justamente os anseios. Eu vejo assim, o avanço, a polícia é um termômetro social e a necessidade urge e façamos e acompanhemos essa evolução. Então, o entendimento do senhor, o senhor entende que as câmeras é um fator de proteção para o policial? Defendo piamente que as câmeras elas são necessárias para a garantia de qualquer autor que esteja cumprindo a legislação e amparado pela lei para que cumpra ali o seu papel. Um dos fundamentos do uso da câmera fala de possíveis abusos da PM, das polícias como um todo. Olhe bem, Flávio, é o seguinte, nós temos ainda que quebrar paradigmas. Existiu aqui uma discussão, nós já tivemos essa discussão há quase um ano sobre a questão das câmaras. É importante que deixemos de ter um trabalho midiático em cima de uma prestação de serviço por um órgão, por uma entidade que ela é cobradora das atitudes do ser humano. Há uma tendência cultural muito grande e a implantação dessas ações, ela bate de frente, porque a questão cultural é forte, né, na historicidade do nosso país, com questão às polícias, principalmente. E esse enfrentamento a essas mudanças, elas tendem a ter suas resistências e suas interpretações. Quando se fala em truculência, a truculência ela existe em qualquer ambiente. Seja no médico que presta serviço, seja no advogado que tenha uma atitude indiferente ou ilegal, em qualquer coisa que o ser humano ele não haja concomitantemente com a sua obrigação. Então, eu vejo a Câmara como uma proteção preponderante ao policial, seja ele de qualquer natureza, até porque defendo que seja usado em todos os sentidos, a todo prestador de serviço. Porque aí você vai garantir que ele compõe, ele está se procedendo, tendo uma postura real, correta, coberta pela legislação, mas vejo também como papel preponderante na mudança de postura da sociedade. Verdade. A sociedade, a partir do momento que ela veja que ela está sendo também registrada vermelha em tempo real, gravada, ela pode até danificar aquela câmera, mas a memória estará lá numa central, na nuvem, na tecnologia que seja empregada e provará que a ação ali ela foi legal, a sociedade ela também passa a ter uma postura diferente diante de qualquer ação daquele policial. Seja bom ou seja ruim, seja legal ou ilegal. Eu vejo a Câmara como necessária e protetiva para todos os lados. Perfeito. Doutor Magno, em março de 2021, a sexta turma do STJ decidiu que os agentes policiais usassem obrigatoriamente câmeras para adentrar em residência para investigar a ocorrência de crime e, portanto, sem mandado judicial. E o dever de registrar a autorização do morador em vídeo e áudio. Essa decisão já foi, ainda é considerada válida ou houve alguma inovação? É uma decisão do STJ muito importante, né, nessa quadra de acontecimentos e de ocorrências em matéria de segurança pública, porque as divergências ocorriam entre a palavra do policial e a palavra do morador, a palavra do cidadão. Então, o STJ disse, olha, vamos ter que prestigiar aqui o princípio da transparência, para que no serviço público isso já é exigido pela Constituição desde 88, então também deve ser implementado no âmbito das ações policiais. Esse mandamento, eu diria assim, essa jurisprudência, essa decisão do STJ, que em matéria de lei federal assenta o entendimento em matéria de lei federal,
foi revogada recentemente pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, com o ministro, salvo engano, Alexandre de Moraes, que suspendeu essa decisão. Suspendeu a obrigatoriedade. A decisão do STJ nesse sentido de ter a obrigatoriedade de, ao adentrar na casa, ter que realmente ter a câmera. Mas até eu acredito que o que se levantou de argumentos é de que precisa se preparar de forma mais financeira e técnica para que a polícia tenha esses instrumentos. Não é necessariamente rejeitando a ideia da gravação, mas da forma de aquisição, operacionalização desses equipamentos. Sem sombra de dúvida, a tecnologia, a imagem e o som, elas revelam a ação do ser humano, e eu vejo, assim, do ponto de vista da segurança pública, que isso vem proteger também os direitos humanos, porque o policial militar, né, certamente, obviamente, é um ser humano. E ele tem seus direitos também, os seus direitos no exercício da sua função, quando ele trabalha, quando ele está em ação, quando ele está realizando um procedimento que ele foi treinado para isso, né, por isso é o chamado procedimento de operação policial, o famoso POP. E com isso ele precisa também ter a sua proteção para demonstrar em algum momento de questionamento da sua ação de que ele seguiu um protocolo correto de operação. Isto acontece muito em relação nas audiências de custódia, muito na justiça, às vezes, aquelas pessoas mais carimbadas com o crime ficam alegando que o policial ele se excedeu na sua forma de abordagem. E muitas vezes ele resistiu a uma prisão, a pessoa caiu, no sentido de que correu, se lesionou e vem a atribuir isso ao policial. Então, e quando você fica entre uma fala e outra, né, veja como isso fica difícil às vezes para o julgador, né? Entre uma fala e outra, há um exame de corpo de delito que é feito, mas se nós tivéssemos a imagem, o som daquele momento, seria uma outra referência, não haveria essa discussão. Eu acredito que isso folga até os procedimentos junto à corregedoria, né? Porque nos órgãos, quando chega nos órgãos, não é que a gente acredita em um nem outro, a gente abre um procedimento, no Estado Democrático de Direito, você tem que abrir um procedimento para poder averiguar, né, uma fala, a outra, trazer as provas, ouvir testemunhas para ter uma decisão, né? Isso é democracia dentro do processo administrativo ou judicial. Então, nesse aspecto, a imagem e o som já traria, assim, preliminarmente, a dinâmica de toda a ocorrência. Não haveria uma necessidade, talvez, possamos dizer, não haveria justa causa, ou não haveria justa causa para abrir um procedimento contra o policial, porque isso é uma economia para a corporação. Para a corporação, para o próprio Estado, né? Questão de tempo, de recursos, porque você imagina, uma corregedoria lotada de queixas ali para serem apuradas. Imaculando até a carreira do policial. Atrapalha a carreira do policial, exatamente. Como os senhores têm analisado as experiências pioneiras do Brasil? Me parece que Santa Catarina, São Paulo e Rondônia, é isso? O Rio de Janeiro também, recentemente, né, já começou a implementar. Olha bem, tive há 15 dias atrás em Santa Catarina, oportunamente na reunião entre as federações de oficiais de polícia militares do Brasil, e me arvorei a visitar algumas unidades em que a câmera ela é usada quase que na totalidade da corporação. E num bate-papo, falando de uma maneira mais comum com alguns policiais, trataram da resistência, que é natural, tudo que é novo há uma resistência, mas a Polícia Militar, junto com a mídia local, fez um trabalho muito positivo de aceitação da sociedade a essa mudança de comportamento, como ainda há pouco eu falei, e a questão interna, né, da polícia ostensiva em aceitar digamos assim, aquele equipamento que visa subsidiar, como conversamos aqui, a segurança ao policial militar. E caso exemplo prático, o próprio policial militar tratou de uma situação em que uma senhora havia sido conduzida e ela bateu com a testa propositadamente ao entrar na viatura e alegou que o policial tinha empurrado. A priori, né, os órgãos de fiscalização, Ministério Público e tudo mais, recebeu a informação daquela pessoa
que tinha havido uma agressão policial militar, que ainda há pouco o doutor Magno falou. E a Câmara... então a mídia explorou que a pessoa agrediu a mulher e ia ser tanta coisa envolvida nesse processo. E permita-me, né, volta a questão cultural nossa, que temos muito modismos em algumas ações, em alguns pontos, e às vezes as coisas não são levadas muito a sério como deveria levar. Então temos esse princípio de acusar primeiro e julgar sem ouvir, e a Câmara simplesmente mostrava, no momento em que ela foi entrando na viatura, ela bateu com a cabeça propositadamente, né, na coluna da porta, e esta Câmara, ao invés de o réu ali, passou a condição posterior, mostrando a inocência e a ação daquele policial. Então tivemos em Santa Catarina, vimos essa situação, a aceitação é quase que total, tanto pela população como pelo público interno. Há de convir que são paradigmas a serem quebrados. Muito melhor ser mostrado, né, doutor, por uma câmera que está no corpo do que uma câmera que está na esquina, numa padaria, e não está muitas vezes com o foco, o ângulo, enfim. E a câmera é frontal, né? Ela tem uma amplitude, grava o som, capta o som com muita qualidade, a imagem também numa amplitude muito boa, em que permite justamente proporcionar uma análise sintetizada mesmo daquilo que de fato ocorreu. O senhor falou de influência, né? O senhor acredita as manifestações de americanos decorrentes da morte de George Floyd e também a operação do Jacarezinho, a implantação das câmeras no Brasil? De fundamental importância. Veja só o que aconteceu com o George Floyd nessa situação. Se não tivesse uma imagem para demonstrar como ele estava ali, como ele foi abordado, por exemplo, e a questão de Jacarezinho, como ocorreu a operação policial por parte da Polícia Civil naquela ocasião, seria difícil. Em Jacarezinho nós não tivemos imagem, por isso que lá está sendo muito defendido também no Rio de Janeiro, essas imagens feitas pelo próprio policial, né? As imagens que tiveram foram as que estavam nas ruas, nas esquinas, mas é muito importante essas imagens. Eu volto a dizer porque é o princípio constitucional do artigo 37 da Constituição, né? O famoso LIB, né? E prestigia todos esses princípios, o uso da Câmara, da legalidade, o da impessoalidade, da moralidade, né? E da publicidade e da eficiência. E eu venho parar no princípio da eficiência, por quê? Porque o oficial militar, ele pode rever o procedimento realizado por aquele outro policial. O oficial superior, ele chega e pode demonstrar que a técnica empregada está correta, ou precisa de um aperfeiçoamento, ou não faça isso porque você está pondo você mesmo, policial, sua vida em risco, ou você faça aquilo porque vai ter uma segurança maior na localidade e na abordagem. Então, veja só como isso também ajuda a própria corporação a aperfeiçoar a sua eficiência, o emprego da sua eficiência, da força policial, da força pública, aonde ela precisa para dar a segurança à sociedade. É muito importante. Eu estive em São Paulo e lá presenciei a implementação com o Coronel Cabanas e a equipe que existe lá, e fiquei maravilhado com o que vi. Por quê? Porque a famosa polícia, a Rota, né? A Rota é uma unidade da Polícia Paulista Militar. Ela mesma, houve umas certas resistências, nós entrevistamos lá as pessoas, mas eles sabem que é um caminho, eu diria assim, sem volta, porque a sociedade é assim, vem tecnologia que está sendo implementada e não tem outra maneira da gente... Parece que São Paulo, como também Santa Catarina, eles implantaram com, vamos dizer assim, com o carro andando, né? E não havia procedimentos bem definidos e causando dúvidas, causa incerteza, insegurança e macula. Mas olha bem, Flávio, permita-me. Dentro da condição da aplicação da câmera, para que o amigo tenha ideia e o nosso telespectador também, ao chegar da ocorrência, tem uma equipe para analisar as imagens das ocorrências. Justamente, como falou aqui o nosso promotor,
para que aquelas ações elas sejam, inclusive, servidas como método educacional nos procedimentos. Não só para essa garantia que já tratamos aqui nesse momento, mas as análises de câmeras são feitas assim que o policial termina o seu turno de serviço e ele entra naquela imagem quantas vezes ele quiser. Essas imagens, elas são, digamos assim, não podem ser alteradas de maneira alguma. O registro dos acessos existe no relatório. Ou seja, aquele policial entra, olha, volta e tal, o supervisor vai lá, olha, o oficial olha e tudo mais, tudo registrado, quem entra naquelas imagens. Justamente. Então, não é uma coisa assim só para ter aquela câmera. Então, todo o procedimento, que haja um resultado insatisfatório ou não, ela é analisada, inclusive se vindo como fator de instrução para as ações posteriores. Os senhores estiveram em São Paulo, né? Informam que, eu vi uma entrevista do Coronel Cabanas, que havia muita dúvida sobre o funcionamento, se seria voluntário a começar a gravar pela vontade do policial, e em que ocorrência, e como tem lá, como é que se chama, uma inteligência artificial dentro dessas câmaras, você pode botar vários critérios, inclusive até se a câmera observar uma mão assim como se chamando a atenção, ela já começa a gravar. Se tem o barulho de um tiro, ela direciona para o barulho. Os senhores presenciaram todas essas soluções tecnológicas? Eu vi lá essa apresentação e é muito interessante porque ela começa a captar essas imagens de som uns 30 segundos antes e 30 segundos depois, 30 antes de você ligar, quando você tira ela da doca, e 30 depois. E é uma eternidade, né? 30 segundos. Dá para muita coisa. E o interessante é que essas imagens são armazenadas nas nuvens, e com isso pode ser feito o aperfeiçoamento, pode ser feita a consulta quando necessário. Eu também aqui reforço a importância dessas imagens para o processo penal. Se você observar, hoje o Supremo já decidiu que a Polícia Militar pode fazer o TCO, o tempo circunstanciado de ocorrência. Então, se ele tem aquela imagem e já deposita ali no Poder Judiciário, e obviamente de ponta a ponta quem é que tem acesso a elas, isso já facilita, já é um reforço da prova, uma demonstração cabal do que aconteceu, né? E evita muitas vezes as testemunhas que mudam de endereço, falecem, estão sujeitas a esquecimentos e mudaram uma história como foi contada, como aconteceu, e às vezes chega em juízo contra outra completamente diferente. Então, é um reforço da prova também. Protege o policial, é um reforço da prova, ajuda na administração pública da sua própria organização, do seu serviço, na prestação do seu serviço à sociedade, e eu só vejo isso como um benefício para a própria corporação policial militar, ao meu sentir, como também para a sociedade, que pode, em um momento de questionamento, solicitar a imagem, o som, junto aos órgãos que possam ter esse acesso, para poder verificar se houve algum desvio de conduta por parte da ação policial, e também, em juízo, reforça a prova para demonstrar o que aconteceu ali naquela operação. Então, você imagine se foi em Jacarezinho, né, que a Polícia Civil entrou. E ocorreram muitas mortes lá. 28 mortes. Então, você observa, se aquela câmara existisse com um policial civil, ele poderia demonstrar se as ações estavam corretas, porque eles alegaram que estavam agindo, e muitas vezes ali, em legítima defesa, entrando em uma localidade altamente perigosa, numa situação extremamente difícil e enfim, a baixa junto ao pessoal foi hoje, muito grande. A discussão seria de já outro nível, né? Não seria sobre hipóteses. Exatamente, seriam sobre fatos ocorridos na realidade. Observe São Paulo, baixou para zero a letalidade na corporação e a letalidade da ação da própria corporação com a sociedade. Baixou para zero, o batalhão baixou para zero. Então, os índices de letalidade na época muito altos e foram baixando. Então, isso é só uma demonstração, como disse o Coronel Bittencourt, que a sociedade já começa a entender que ela está sendo, ao ser abordada,
o cidadão ele já começa a entender que ele precisa saber como se conduzir ali, né? E com isso também proteger o policial, porque demonstrou nas ações que foram necessário o emprego daquela força em razão do perigo que se representava naquele momento. Pois não, E até, Flávio, é o seguinte, olhe bem, é impressionante que a sociedade, por exemplo, Santa Catarina, ela já sabe, e mostrar alguns trechos de prints, de ações tendenciosas que diziam, olha, lembre-se que eles hoje têm câmeras. E o policial, ao descer, ao abordar o cidadão, ele diz naquele momento, cidadão, a partir deste momento, o senhor está sendo gravado em tempo real sobre as suas atitudes. E aí a redenção, digamos assim, da forma mais comum, né, a sessão às ações policiais se tornam muito mais fáceis. Nós vimos aqui, eu, o doutor Magno Alexandre, numa plateia de mais de 200 policiais, onde realizamos seminário aqui com o Coronel Cabanas, de São Paulo. É um fato interessante, uma ação policial, em que, a priori, víamos só o tiro do policial, não é, doutor? Só ouvíamos o tiro do policial. Na ponta estalhada. E na abertura da filmagem, vocês ouviam, nós ouvimos que havia um tiro anterior ao do policial. Olha a importância. Aí o amigo aqui disse, 30 segundos é uma eternidade, de fato é. E para quem não conhece, né, e até para os mais leigos, sabe que um tiro, ele é fração do segundo. Então, quão é importante também ver dessa forma essa questão da letalidade, dentre outras situações, né, até do próprio socorro que um policial presta, em uma ocorrência adversa, uma reação, em que haja necessário o uso de uma força mais intensa, esse uso da câmara, ele é primordial. Alagoas já tem alguma experiência da implantação da câmara? Tem. Alagoas já tem alguma experiência sendo testada? Alagoas, nós encontramos aqui o comandante Bittencourt, junto à Polícia Militar, que tem, assim, uma formação humanística muito grande em direitos humanos. Ele foi muito sensível à ideia da importância desse projeto, né? Desse projeto que está sendo assim gestado, eu diria, a 3 mãos, a 4 mãos, entre a Polícia Militar, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a Secretaria de Segurança Pública e também o Ministério Público. Então, e a Secretaria da Mulher e de Direitos Humanos. Então, nós sempre estamos conversando sobre a importância de cada vez mais avançarmos na implementação. O seminário serviu, o Seminário de Direitos Humanos e Segurança Pública, Mecanismos de Interação, está com alguns dias, algumas semanas que ocorreu com a presença do Coronel Cabanas, que é doutor no assunto, né, inclusive academicamente, e isso serviu para ampliar horizontes, né, a forma de pensamento da própria tropa, dos próprios comandantes, da importância dessa ferramenta, desse mecanismo de interação dentro da própria Polícia Militar. A ideia é que, num plano piloto, assim, conversar... Qual a ideia dos senhores? Começar com... uma implementação de 500 câmaras. Acho que o comandante ele tem alguma informação, assim, mais ou menos de quando é que ele poderá contar com isso. O Coronel Bittencourt... Os procedimentos, digamos assim, normais, naturais, o rito, né, da compra, aquisição e proposta, eles já estão sendo feitos. Né? Convidamos algumas empresas que vieram à nossa Polícia Militar apresentar as possibilidades que a tecnologia nos oferece, que é essa do movimento, a implementação do serviço prestado, inclusive na identificação da imagem de pessoas que estão com mandado de prisão, dentre outras situações. E os amigos sabem que é todo um processo burocrático. É verdade. Não é todo um processo burocrático. Mas mandamos a proposta da aquisição de, em média, 500 câmaras, né, para avaliação. Estão sendo feitas a tomada de preço, todo esse processo, como acabei de falar, e começaremos pontualmente em algumas unidades, para que também seja trabalhado todo esse processo educativo. A gente sabe que a mensagem passada
ela pode trazer várias interpretações. Inclusive, nós lidamos de uma maneira comum, natural, dizemos assim, somos enfáticos que trabalhamos com comportamento humano. Então, algo que possa estimular, inclusive, a agressão policial tem que ser trabalhado antecipadamente para que isso não venha a ocorrer. Ou seja, vemos cenas, às vezes, de forma muito simples, da provocação à força policial. A perturbação do sossego seria um grande problema? Não, seria primordial. Eu acho que seria um grande laboratório para o uso dessas câmeras. Porque, Flávio, as pessoas tendem a analisar que o serviço de polícia militar é apenas botar o policial na rua, fardado, numa viatura ou a pé, ou em qualquer modalidade que seja, simplesmente para estar ali para reprimir. E não há todo um estudo, uma discussão. Nós temos hoje os gabinetes de estudo, nós temos os gabinetes de análise às ocorrências, né, implementados na nossa gestão, com a participação, inclusive, de soldados que estão na rua. Não adianta estarmos aqui no staff discutindo muitas vezes que nós não vivenciamos na ponta de linha. E aí está o resultado. Nós temos aqui uma redução de quase 60% na letalidade das ações de polícia militar. Está entendendo? Isso aí é um feito excepcional. Quando admitimos a situação sem câmeras. Então, os senhores imaginem, obviamente, dentro dessa condição, quando implementarmos tal mecanismo. Né? Se houver necessária a força, e aí eu digo muito, muito preciso, como gestor que estou da corporação, eu não quero policial na rua temeroso, não. Eu quero meu policial firme, protegido. Eu quero meu policial agindo em conformidade com a lei, mas quero ele protegido. Porque diante de qualquer atuação dele que haja um desvio, como eu posso defender o meu policial? Como eu posso dar o suporte ao meu policial? Então, às vezes as pessoas chegam e dizem, nós vamos ter uma polícia mole. Entenda, polícia militar, ela está na rua para mobilizar-se em busca da paz social, do equilíbrio social. Nós não podemos assumir a negligência de quem quer que seja, e costumo dizer muito, muito sinceramente, nós não somos detergentes sociais. Nós estamos ali para dirimir as ações, as situações que nos buscam e que nos dá a competência de fazê-lo. Então, há de entender que a Polícia Militar é o único órgão público, se eu posso dizer dessa forma, que está presente em todo lugar e em todos os horários. Então, toda ocorrência, por mais simples que seja, a mais grave, a Polícia Militar chega lá. Até fora da sua competência. Mas tá lá. Há um incêndio, a Polícia Militar é a primeira que chega. Há uma invasão de qualquer ambiente, a Polícia Militar é a primeira que chega. Há um carro que quebra na rua e atrapalha, a polícia. Há um parto a ser feito na rua, é a PM que está presente em primeira mão. Então, esse aí tem que acordar que o discurso do uso das câmeras, ela está muito mais para a proteção do profissional e garantia do direito do cidadão, obviamente, que é mais do que de 90% qualquer... das ocorrências. Pronto. Então, os senhores têm que entender, obviamente, nessa nossa mensagem, hoje há uma união de forças trabalhando em prol de uma polícia com cada dia mais e, digamos assim, papel de igualdade com a sociedade, cumprindo legalmente aquilo que é de seu mistério. Doutor Magno, a Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha, que é um serviço da PM, e a perturbação do sossego seriam grandes laboratórios para isso? Grandes laboratórios, exatamente. E com acompanhamento, principalmente do Ministério Público, né? Também, até para auxiliar na formação dos procedimentos, na construção de procedimentos. O grande destinatário, como muito bem colocou o comandante, o primeiro que chega lá é a Polícia Militar, até para preservar o local do crime, fazer os primeiros contatos com quem deve chegar ali, para poder dar sequência aos procedimentos que devem ocorrer. Então, o destinatário de toda essa coleta, de toda essa preservação, de todas essas ações,
quando ela tem uma questão de fundo criminal, penal, vai para o Ministério Público, né? Para que ele possa fazer uma análise e poder dizer se ele tem ali um fato criminoso ou não e quem seja o seu autor. Então, a imagem e o som chegando ao Ministério Público desta ocorrência vai ser algo fantástico, porque isso subsidia melhor a denúncia e isso demonstra e reforça a prova em juízo. Então, imagine ali Maria da Penha, né? Quando o policial ele vai lá na casa do agressor, onde a vítima está ali, geralmente embriagada, e demonstra às vezes a mulher ensanguentada, às vezes os filhos chorando. Então, tudo isso é demonstrado, aquele drama vivido, aquele sofrimento vivenciado por aquela mulher, e isso reforça a prova em juízo. Eu acho que isso é fantástico. Vamos ver em imagens o que a gente está conversando aqui. Por favor, Emerson. Nós temos uns vídeos sobre as câmeras de imagens. E os senhores podem comentar, né, sobre esse uso. A gente pode observar aí que nessa abordagem todos aí têm câmeras, todos os policiais, né? Porque o que está chegando por trás ele já está filmando também por outro ângulo, como disse o comandante, se pega por vários ângulos essas imagens, todas elas têm uma conexão aí e verifica como está sendo feito o procedimento, né? A necessidade ou não do uso das algemas. E a própria reação do infrator. Você pode olhar que ela é muito mais pacífica diante da condição. É muito mais pacífica. Porque ela tende, como também há outras reações, que tudo é possível. Nós dizemos assim, só sabe o que é polícia quem vive polícia. Né? Cenas e tudo mais são interessantes, obviamente. Mas quando, claro, volto a dizer, a reforçar que é o nosso mistério. Mas a ação policial, ela é muito diferente de quem está assistindo aqui. Mas olhe bem, a câmara corporal, o que ela permite? Está lá um policial à frente e o outro à retaguarda, como o da frente também está gravando a ocorrência. Não é? Então, todo o procedimento ali, ele em todos os ângulos, ele está sendo monitorado, digamos assim. Isso diminui bastante o trabalho da corregedoria, né? Com certeza. E acaba-se essa questão. Outro dia me perguntaram por que haviam muitos procedimentos abertos. Né? Os procedimentos são abertos também para garantir o policial militar. 80% na Polícia Civil ou mais dos procedimentos resultam em arquivamento. Nós temos um fato recente aí do pessoal que foi entregar uma intimação na casa do pessoal, do pessoal que estava acusando ações policiais inadequadas, e a interpretação midiática foi totalmente outra. Porque o pessoal propagou que a polícia foi intimidar. Né? E eu não posso. A quem acusa cabe provar aquilo, né? O ônus da prova. Isso é claro. Então, até essa Câmara, naquele agente foi entregar o convite a ser ouvido e tudo mais, a intimação, digamos assim, ele com aquela Câmara, ele poderia dirimir qualquer discurso, poderia esclarecer qualquer discurso propagado por quem quer que fosse. O senhor veja esse papel, né, que essa relação mídia-polícia, como isso tem que ter assim, uma proximidade, uma proximidade de confiança. Um ato administrativo que seria entregar uma notificação, transformar numa denúncia de abuso. Isso. Porque é o seguinte, a polícia, como qualquer órgão, ela vai continuar circulando, não há impeditivo. A ação é individualizada. Eu posso generalizar toda a condição em qualquer parte, em qualquer profissional que cometa um desvio, e eu generalize que todos aqueles policiais, que todos aqueles médicos, advogados, seja lá quem o forem, vão agir daquela forma. Então, olha, a polícia não pode, não deve, não. A polícia está ali para proteger o cidadão. O ato é individualizado. Né? Se junta ali 2 ou 3 para fazer daquela forma que responda para os seus atos. Mas a polícia está ali para proteger. O comandante do CPC, o Coronel Luna. Coronel Luna, muito competente. Se posicionou muito bem e esclareceu toda a situação. Sim.
É muito importante isso, essa proximidade, né, do setor de comunicação com os órgãos de segurança pública para compreender o trabalho, né, tanto a polícia compreender o trabalho dos órgãos de comunicação, como também os próprios órgãos de comunicação saber entender o que a polícia faz e como faz. Sem sombra de dúvida, é de fundamental importância a implementação dessas câmaras, não só na Polícia Militar, mas também na Polícia Civil, nas demais forças de segurança, a Polícia Penal, nos presídios, para que a gente possa cada vez mais ter a melhoria do serviço, em razão do princípio da eficiência, como eu disse, que pode ser aperfeiçoado a forma como está sendo conduzido o trabalho, também a demonstração de que foi feito de uma maneira correta. Isso para a sociedade, porque o destinatário de todos os serviços que nós prestamos, os servidores públicos, é para a sociedade. E a sociedade, ela cada vez mais exige essa transparência, exige essa eficiência, exige cada vez mais que possamos buscar, eu diria assim, o aperfeiçoamento empregado no serviço público. O coronel, o senhor falou que a PM tem uma redução de 60% na letalidade de suas ações. Esse período foi de quanto a quanto? Olhe bem, Flávio, desde quando assumimos, como bem falou aqui o doutor Magno, nós temos uma visão humanista e trabalhamos a psicologia no nosso servidor. Né? Sou psicólogo. E nós buscamos resgatar a autoestima, nós buscamos trabalhar a conscientização do papel do policial militar. Nós temos a obrigação a cada dia de melhorar e digamos assim, limpar esta imagem da negatividade, né? Volto a dizer, o policial militar é o único profissional, esses homens e mulheres, que vão onde muitos negligenciam. Porque a polícia militar, por seu papel constitucional, ela é polícia ostensiva. Eu vim saber o que é miséria de verdade através da polícia militar. Quando entrei em lugares aqui que há questão de sobrevivência. A polícia decorre nas suas ações, questões políticas, sociais, econômicas, enfim, ela está ali lidando com a maioria das situações com a escória. Então, as ocorrências de maior gravidade, né, das maiores às menores gravidades, elas estão nas mãos da Polícia Militar. E nós temos dentro de uma farda, de um colete, um homem e uma mulher que são cidadãos como quaisquer outros. São super-heróis, não? Não são super-heróis, não é? A tecnologia não chegou ao ponto de criar o Robocop para estar nas ruas, mas em contrapartida, as ações policiais elas são cobradas dessa forma. Então, existe uma pessoa ali que tem um estado emocional não diferente de qualquer outra pessoa, mas que, por obrigação, tem que ter um controle, né, que é cobrado de forma exacerbada. Eu me recordo, assim, de algumas situações em que acompanhávamos pessoas a serem ouvidas, e em que a determinada autoridade dizia, mas o cara atirou com 22 e o senhor atirou com a 12. Olha a fração de segundo que até isso é cobrado, para que você tenha um discernimento de que houve ali um abuso, um uso excessivo do equipamento, e que chega a ser até cômico essa situação. Chega a ser até cômica esta situação. Então, assim, temos trabalhado muito esse ponto, resgatar a autoestima, a responsabilidade pela grandiosidade que tem a profissão do policial militar, a necessidade e a importância para a sociedade e as ações legais trabalhadas dentro daquele momento em que ele está sendo empregado. Até porque o policial ele é cobrado 24 horas até no dia de folga. A gente só é cobrado. Né? Nós temos ali, eu moro numa rua em que as pessoas me conhecem, na sua maioria, desde garoto. E às vezes, quando tem qualquer coisa, eu acordo na madrugada com alguém tocando a minha cigarra ou ligando para o meu celular porque tem alguma coisa estranha na rua. Né? E já ouvimos muito isso. Policial, ele coloca à sua disposição a vida para servir à sociedade. E a gente faz isso com muita naturalidade. Né? Naturalidade. Então, Flávio, nós trabalhamos muito isso. Não é? A sociedade tem que entender que a polícia está na rua para proteger. Se tiver de usar de forma repressiva, ela terá seu momento certo.
Se ela tiver que ter uma ação mais contundente, ela terá. Mas essa coisa não pode ser deliberada dentro de um folclore social de que a polícia, esses homens e mulheres, são pessoas truculentas que chegam para bater, para fazer acontecer. Isso é resultado nessa questão da baixa de letalidade. Se há aqui a situação em que a polícia resolveu, coube a ela imobilizar e conduzir a autoridade policial competente. Dali para frente, cada um vai fazer o seu papel. Certo? Então, eu creio, né, eu tenho certeza que o resultado foi diante dessas posturas, junto ao comandante CPC, Coronel Luna, junto ao comandante CPI, hoje Coronel Marlon, e todos os comandos e a consciência desses policiais que têm trazido estes resultados e com resultados positivos. Claro. Né? Então, mais do que nunca, é provado que também o delegado está fazendo seu papel, o judiciário está fazendo seu papel, porque aquela pessoa está sendo presa e está pagando, né, por aquilo que cometeu. Doutor Magno, já existe um prazo definido pelo Ministério Público para a utilização dessas câmeras? Como eu disse, nós pretendemos chegar neste momento. Este primeiro momento do projeto, eu diria assim, foi um momento de convencimento da necessidade do equipamento. O segundo momento, aqui com o Coronel Bittencourt e com as demais entidades do Estado, é que nós possamos formar um termo de cooperação, um termo de ajustamento de conduta, vamos assim dizer, para que nós possamos implementar um prazo de implementação, né? Tem um prazo licitatório, tem um prazo de implementação disso. Hoje nós estamos nessa fase de convencimento da necessidade da implementação. Por que eu digo isso? O Rio de Janeiro já começou a fazer e implementar essas câmeras. O Estado da Bahia está com esse projeto também, em breve está sendo implementado, inclusive vou buscar esse know-how em São Paulo. Na Polícia Civil de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo está tendo o maior sucesso na implementação dessas câmaras. Brasília também já está começando. Então, nós temos já também Florianópolis, Santa Catarina e demais outros estados que já estão com esse pensamento. Então, cada vez mais é um caminho que eu digo sem volta. Nós precisamos avançar. E Alagoas, fazendo isso, ela estará dando um passo extraordinário no Nordeste, porque no Nordeste nós teríamos assim, quem foi à frente com a implementação das câmeras? Alagoas. E isso vai ser muito importante para a Corporação Policial Militar, vai ser muito importante para os demais órgãos que observam as câmeras como necessárias a fim de poder, em uma necessidade de revisão do que aconteceu, poder ter essas imagens e o som ali demonstrado, vai ser importante para o próprio Poder Judiciário, que terá um reforço da prova em juízo. Então, a sociedade toda ganha com a implementação das câmeras corporais. Coronel, a resistência às câmeras é muito maior nas unidades operacionais? Olha, por incrível que pareça, hoje nós estamos com um nível de policiais que nos deixam muito à vontade, as discussões. E as resistências, elas são naturais, mas não com o percentual ou com a referência que esperaríamos ter. Por que pareça, o nível de entendimento dessa necessidade e a própria experiência de algumas situações que trouxeram os dissabores a alguns profissionais, levaram assim a um entendimento muito mais fácil do que esperávamos. Nós fazemos todas as avaliações, é normal, tivemos essa parte de educativa, de convencimento, de apresentação, que ninguém está aqui para impedir nenhuma ação policial, diga-se de passagem. Nós não estamos aqui para trazer uma polícia fraca, frouxa, incompetente, omissa em hipótese alguma, muito pelo contrário. E assim, muito nos deixa satisfeito, Flávio, que há uma aceitação considerável. Há uma aceitação considerável. O senhor lembra quando chegaram os coletes que havia uma resistência monumental? É impressionante isso, né? Porque colete, proteção pessoal. Dá calor, a coluna, é pesado. Isso é pesado, é isso e aquilo. Hoje ninguém sai mais sem colete. Não sai sem colete.
quando trabalhávamos 34 anos de corporação. Então é todo um processo. Trabalhávamos nas ruas sem armamento, sem colete, né? Só com um cacetete. Nas madrugadas, quem se lembra os Cosme e Damião, né? As duplas. Varei essas madrugadas quando praça, nas ruas, né? Obviamente outra cultura. Outra cultura, palavrinha mágica, polícia. Polícia, o cara já respeitava, como se diz na linguagem popular, de boa, né? E atendia. Tanto que às vezes tínhamos GPMs, DP6 à época, que tinha um policial só, que popularmente casava e batizava naquela região. Né? Mas a resistência, que é natural do ser humano, o senhor falou muito bem, a questão dos coletes, ela apresentou assim um percentual considerável. Então a conscientização, ela trabalha, tem trabalhado, tem agido sobre isso. Olha, nós estamos sendo pressionados aí já pela produção, dizendo que nosso tempo está acabando e nós temos apenas 1 minuto para as considerações finais. Começo com o senhor, doutor. Eu quero muito agradecer essa oportunidade de poder demonstrar a importância das câmaras corporais para a sociedade, para a Corporação Policial Militar e quiçá, brevemente, teremos uma boa notícia de que, se não esse ano, né, mas no próximo, nós possamos já implementar essas câmaras no estado de Alagoas. Então, eu quero também agradecer aqui e reconhecer a importância do Coronel Bittencourt nesse processo da Polícia Militar, que abriu as portas para o entendimento, para o diálogo, da importância desse mecanismo de interação necessário entre direitos humanos e segurança pública. Importante. Coronel. Retribuo, né, esse agradecimento, até porque hoje juntamos todos esses órgãos em prol do nosso policial, que é o principal objeto da implementação das câmaras e da sociedade, né? E dizer, de uma forma geral, à sociedade que ela sempre terá uma polícia cidadã evoluindo dentro dos princípios, obviamente, que cada um cumpra a sua parte e assegurar o nosso policial, a nossa policial que estão diuturnamente nas ruas, que tenham neste comando, bem como a instituição Polícia Militar, a obrigação de protegê-lo nas suas ações. Então esse é o grande fito da instalação dessas câmaras. Agradecemos a oportunidade de você estar aqui trazendo a um debate tão rico, né, e que o tempo voa quando a conversa é boa, e pedir a Deus que tudo transcorra na normalidade e que isso realmente venha trazer bons frutos para o futuro da sociedade e de nossa corporação. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado, doutor Magno. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.